vocês que é, eu não coloquei Deus numa caixa, jamais teria coragem de fazer isso. Deus sempre tem maneiras novas de fazer as coisas que Ele quer fazer. Então, se Ele quiser responder de uma maneira totalmente nova e derramar algo novo sobre nós, Ele pode. Eu só estou apresentando um caminho que pode facilitar a nossa correspondência àquilo que Deus nos fala. Quando a gente corresponde àquilo que Deus nos fala. A oração, eu gosto de pensar que a oração ela não termina quando a gente diz amém. A oração ela vai até a hora que a gente corresponde ao que Deus diz para nós. E aí a gente entra nesse jogo, entre aspas, com Deus, né? Ele faz, a gente faz. Ele fala, a gente corresponde. E aí a oração vai tendo efeito. A oração ela não acaba na nossa voz, na hora que a gente está falando. Ela precisa ir para as nossas atitudes, assim como a leitura da palavra não acaba na leitura da palavra. Ela precisa ir para as nossas atitudes. No reino de Deus, no mundo espiritual, não é só sobre o que a gente fala, mas é sobre o que a gente faz com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente crê. Então, a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, mas ela sem obras é morta. Precisamos fazer algo com aquilo que a gente faz em oração, que a gente fala em oração, que a gente ouve de Deus. E é por isso que a gente está vendo algumas respostas da parte de Deus para nós, para que a gente saiba discernir o caminho que Deus está querendo levar a gente e para que a gente consiga corresponder a Ele da maneira que o agrada. Amém? Hoje a gente vai começar falando sobre o silêncio, que é o quarto tipo de resposta que eu estou expondo aqui para vocês da parte de Deus para nós. O silêncio de Deus, ele pode acontecer porque o povo decidiu permanecer em um pecado, ou seja, o povo decidiu pela iniquidade e com isso fez com que o Senhor virasse o rosto para ele. Eu vou dar o exemplo para vocês daqui a pouco. Esse é um dos motivos do silêncio de Deus. Outro motivo que pode causar o silêncio de Deus por motivos espirituais que a gente não compreende. Eu também vou dar um exemplo disso para vocês. Deus pode decidir explicar ou não para a gente depois, porque Ele é soberano, Ele é Deus, mas pode ser por motivos espirituais, coisas que aconteceram no mundo espiritual, que nós sofremos as consequências disso de alguma maneira, mas Deus, na sua soberana vontade e onisciência, não decidiu revelar para a gente. Também pode ser porque Deus já falou alguma coisa para nós e agora Ele está esperando a gente corresponder ao que Ele disse. E aí a gente fica ali querendo que Ele dê a próxima instrução, o próximo passo, mas a gente nem fez o primeiro e está querendo o outro. Então Deus também pode fazer silêncio por causa disso. E tem aquele motivo também que Ele pode estar instigando a nossa fé, melhorando a nossa busca por Ele, melhorando o nível do pedido, melhorando a profundidade da intenção do pedido. Então, Deus também pode fazer silêncio por causa disso, para que a gente melhore a nossa oração de alguma maneira diante dele. Então, vamos ver lá o exemplo de pode acontecer porque o povo decidiu pela iniquidade. Lá em Isaías 59, 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Ou seja, Deus quer abençoar, Deus quer ouvir, Deus quer favorecer o seu povo. Aí ele continua: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, ou seja, o rosto de Deus, de vós, para que não vos ouça. Então, quando a separação e a iniquidade faz com que nós nos separemos de Deus, não é o Senhor que muda de posição, Ele não varia de posição, somos nós que mudamos de posição, que variamos a nossa posição diante de Deus. Então, quando nós decidimos
pela iniquidade. Isso automaticamente faz com que a gente se separe do Senhor, do amor de Deus? Não, porque o amor de Deus veio de Deus para nós em primeiro lugar. E ele não muda, mas nos separa da intimidade. O pecado causa cauterização na mente e causa endurecimento de coração. Isso faz com que a gente distorça a essência de Deus em nós. Logo, distorça as vontades genuínas que o Espírito Santo clama dentro de nós. E aí a gente ora pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios prazeres, e isso faz com que haja separação, com que a gente não peça direito, com que a gente não discina o que está fazendo. E automaticamente a Bíblia diz que o Senhor resiste ao soberbo. Se o pecado endurece o nosso coração, é natural que a soberba apareça. Porque quem causa quebrantamento no nosso coração é o Espírito Santo. Lembrando mais uma vez, nós não somos separados do amor de Deus, porque Cristo já fez a obra redentora por nós, mas nós somos separados na nossa intimidade com Deus, e isso pode colocar em jogo todo o nosso destino aqui na terra e no céu. Porque a sua fé de hoje pode não te sustentar até o final da jornada por causa do pecado. Então a gente precisa tomar cuidado com o coração endurecido por causa da iniquidade, porque ele faz com que Deus nos resista e ele não nos ouve quando nós decidimos pela iniquidade. Nós não, em nome de Jesus está repreendido. Quando alguém decide praticar a iniquidade em vez de quebrantar o coração. Iniquidade é qualquer pecado que você persiste em viver nele. Pode ser ele escandalizador ou não. Pode ser a mentira que destrói uma família, ou pode ser a mentira quando alguém pergunta se você lavou a louça, você diz que lavou, mas não lavou. Pode ser desde as coisas pequenas às coisas maiores. A gente precisa tomar cuidado, porque o pecado endurece nosso coração e faz com que o Senhor nos resista. O segundo exemplo, que é o exemplo de quando a gente não entende o que aconteceu no mundo espiritual, aquilo chegou a nós de alguma maneira e o Senhor decidiu não nos explicar. Foi o exemplo que eu dei de Jó. Jó passou por tudo o que passou por causa de uma história que aconteceu no mundo espiritual, uma conversa entre Deus e Satanás, que envolveu o nome de Jó, e aí todas as consequências daquela conversa chegou no mundo físico para Jó, e Jó não entendeu o que aconteceu. A resposta de Deus para Jó foi mostrando a glória dele na vida de Jó, não explicando para Jó o que aconteceu. Mas isso também deixa uma lição para a gente, porque apesar de Jó não ter entendido nada do que houve com ele, do porquê que houve aquilo, Jó viu Deus. E isso foi suficiente. Ele disse: meus olhos passaram a te ver. Eu te conhecia de uma maneira mais distante, mais rasa, mas agora eu reconheço a sua soberania. Então, às vezes, o silêncio de Deus, por decidir não explicar para a gente algo que aconteceu no mundo espiritual, ele não vai nos deixar um vazio. Deus nos recompensa com a glória dele na nossa vida. Ele nos recompensa com a presença dele de uma maneira mais aprofundada na nossa vida. Quantas vezes no livro de Jó, Jó fala: porque o Senhor se calou, até quando não vai responder minha justiça? Eu estou aqui pedindo justiça. E quando Deus aparece, ele não vem dizendo: Jó, meu filho, deixa eu te dizer o que aconteceu. Ele não fez isso. Ele veio dizendo para Jó: Jó, onde é que você estava? Quando eu já era o soberano do universo, parafraseando para vocês. E aquilo bastou para Jó. Então esse é um exemplo também do silêncio de Deus. Deus às vezes faz silêncio porque nós não é tudo que nos é revelado a respeito do mundo espiritual, mas Deus compensou Jó com a glória dele na vida de Jó. Jó não só viu a Deus, mas viu a manifestação da glória de Deus e tudo que a restauração do Senhor pode fazer na vida dele, quando ele recebeu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido por resultado de algo que aconteceu no mundo espiritual. Às vezes Deus explica, como ele fez com Daniel, né? Eu não botei no esboço aqui, mas eu lembrei agora. Daniel ficou ali 21 dias orando
e jejuando diante do Senhor. Quando o anjo aparece, ele diz: sua resposta foi enviada desde o primeiro dia, mas não chegou até agora porque o príncipe da Pérsia se levantou. Ou seja, ali Deus decidiu mostrar para Daniel o que estava acontecendo no mundo espiritual. Para Jó não foi o caso, mas em compensação, Jó viu, passou a ver Deus na vida dele. O outro exemplo que eu dei é quando Deus já falou alguma coisa para nós e nós estamos esperando que Deus responda a algo que nós perguntamos que ele já disse. Por exemplo, se eu perguntar para Deus: Senhor, eu devo perdoar o meu irmão? Você está esperando que Deus responda? Deus pode responder? Pode, por infinita misericórdia. Mas se ele fizer silêncio, procura saber na palavra se Deus já não disse aquilo, ou se Deus já não falou de uma maneira clara, diretamente com você, através de uma oração anterior, que às vezes a gente esquece o que Deus disse, ou através de algum profeta, algum vaso que ele usou. Então, assim, coloca o seu coração diante de Deus, pede para o Espírito Santo trazer a sua mente. Se o Senhor já não te disse a respeito daquilo e agora é hora de você agir e não de clamar ao Senhor para que ele fale novamente, tá? Também Deus pode estar na hora dele agir por você e não de ficar falando com você sobre algo. Tenha paciência, Deus é soberano e sabe o que faz. E quando ele está instigando a nossa fé, eu dei o exemplo lá da mulher cananeia, que lá no início, a história está lá em Mateus 15, do 22 ao 28, e lá no início fala assim: uma mulher cananeia que ali morava, veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. E aí a palavra diz: Jesus não disse uma só palavra em resposta. Mas a gente vê que depois a gente vai voltar para esse exemplo, que Jesus estava dando a ela a oportunidade de aprimorar a busca, de confessar. Ela começou a falar como do povo de Israel, né? Filho de Davi. Depois ela já falou Senhor. Ela foi aprofundando, ela foi se revelando o coração dela. Ela foi aprofundando a busca dela. Ela foi melhorando a petição. Ela foi revelando o tamanho da fé dela. E aquele silêncio de Jesus resultou num fruto muito maior do que se ele tivesse respondido ali logo de cara. Então, o Senhor também pode fazer isso com a gente. Esses foram os exemplos do silêncio. Agora a gente vai para o vamos falar sobre isso. O vamos falar sobre isso, bota aí, entre aspas, porque fui eu que inventei esse nome, é quando a gente está falando com Deus a respeito de um assunto específico, fazendo um pedido, ou colocando diante dele alguma preocupação específica, ou alguma dúvida específica, e ele vem falando algo que aparentemente não tem nada a ver com o que a gente estava perguntando. E a gente fica assim: Senhor, mas eu estava falando sobre azul, o Senhor veio falar de vermelho, eu não estou entendendo. Geralmente, quando Deus faz isso, ele está querendo aprofundar a nossa visão. Ele está querendo que a nossa visão se eleve ao reino de Deus. Ele está querendo que a gente entenda algo mais profundo. Então, ele acaba fazendo isso também para instigar não só a nossa visão, mas a nossa fé nele. Às vezes a gente crê no nível do tornozelo e ele vai instigando a gente com as coisas aparentemente nada a ver, para que a gente aprofunde o nível de fé e vá entrando no rio. Sabe o anjo que vem chamando a gente de medida em medida? E conforme a gente vai entrando no rio, a gente vai entendendo: ah, era sobre isso que o senhor estava falando. Aí ele: agora que você já entendeu, eu quero falar uma coisa a mais. E aí ele vai falando: aquilo também não faz sentido. Mas aí você entra, a água já bate na cintura, e aí você começa a entender. É um convite do Senhor para que a gente aprofunde a visão. E também geralmente acontece quando não só o pedido, mas aquilo que você está falando está envolvendo algo que tem um propósito maior. Aquilo foi gerado dentro de você pelo próprio Espírito Santo. E você está conversando com Deus sobre aquilo, e Ele está aprofundando você, amadurecendo a sua visão sobre aquilo, porque aquilo faz parte de um propósito maior no mundo espiritual. Não é algo isolado,
não é algo que é só pessoal, não é algo que é só para sua casa, ou para sua vida, ou para sua família. Aquilo fala sobre o reino, virou assunto do reino. Quando virou assunto do reino, geralmente o Senhor precisa puxar a gente um pouquinho mais para dentro do rio. Então parece que ele não está falando nada a ver, mas ele está, na verdade, querendo que você rumine aquilo, que você mastigue aquilo, que você medite naquilo, até que você fale, eu vou precisar mergulhar um pouco mais. E aí, quando você vai mergulhando um pouco mais, ele vai instigando você cada vez mais para que você tenha um entendimento completo das coisas. Também, como eu falei, Jesus faz isso para instigar a nossa fé, não só a respeito da nossa visão, mas a respeito do quanto que a gente crê. O quanto que a gente pode revelar a Deus, adorar a Deus na medida da nossa fé que vai crescendo, para que ele fale, meu Deus, para que ele fale, não, nossa, vou mudar a exclamação. Como é grande a sua fé. Ah, mulher, ah, homem, como é grande a sua fé. Você está entendendo, você está me vendo, você está me perseguindo com a sua fé. Você está tirando de mim virtude, você está tirando de mim segredos, você está tirando de mim coisas insondáveis que você não poderia saber por conta própria. Você entendeu. Então, quando Deus vai falando com a gente sobre essas coisas que aparentemente não tem nada a ver, Ele está querendo chegar nessa exclamação: como é grande a sua fé! A Bíblia fala que a fé é como um grão de mostarda. Pastor Luciano Subirá até fala sobre isso. A tradução, acho que foi a NVI, traduziu como o tamanho de um grão de mostarda, mas o sentido original é como um grão de mostarda. O grão de mostarda é minúsculo, minúsculo, mas ele vira a maior das hortaliças. A nossa fé pode crescer. Então não é só sobre nós termos uma fé pequena. A fé minúscula já faz muitas coisas, mas muitas vezes Jesus falava, homem de pequena fé, a fé de vocês foi pouca. Jesus instigava os discípulos a buscarem um nível maior de fé. Se a fé como um grão de mostarda já fosse suficiente para alcançar grandes coisas, e ela é, mas insondáveis, coisas ainda maiores, Jesus não instigava os discípulos a conquistarem uma fé ainda maior. Jesus quer que a nossa fé cresça, que a nossa fé apareça, que a nossa fé amadureça. Vamos ver alguns exemplos? Tem uma conversa de Jesus com os discípulos lá no episódio de Lázaro, quando Lázaro morre, né? Eles ainda não chegaram lá na cidade de Betânia. E aí a notícia chega para Jesus e os discípulos. Aí lá está em João 11, 8 ao 15. E aí o trecho diz assim: estes disseram, os discípulos, né, falando para Jesus: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Olha que tem nada a ver. E geralmente, também o Espírito Santo gosta de fazer essas perguntas de volta quando ele está falando sobre esse vamos falar sobre isso. Não é só pergunta, mas ele também devolve a pergunta para que a gente amadureça o entendimento. E ele diz: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, ou seja, Jesus jogou no ar, né? E prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Gente, a pessoa acabou de receber a notícia que a pessoa morreu. E Jesus está falando um assunto que aparentemente não tem nada a ver. E aí os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Ou seja, na cabeça dele não morreu. Nem precisamos ir. Se ele dorme, vai ficar bom. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Olha aí o nível. Os discípulos com a água na canela e Jesus querendo aprofundar eles mais dentro do rio. Então Jesus foi instigando eles. Então disse-lhes claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente de não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. E aí ele foi, e a gente sabe que terminou numa ressurreição maravilhosa. E os discípulos creram, as pessoas daquele lugar creram, Marta e Maria creram, e Lázaro foi um milagre
que andou por aí. Mas Jesus começou essa conversa com algo que aparentemente não tinha nada a ver. Chegou a notícia que morreu, ele falando da hora, do dia, de andar na luz. Não tem muito a ver, mas na verdade ele estava preparando o coração dos discípulos para que aprofundasse o pensamento do que tinha acontecido, para que quando eles presenciassem o que Jesus ia fazer, eles entendessem que eles entraram um pouco mais no poder de Deus e no entendimento do poder de Jesus naquele momento. Tem também aqui o pedido de Tiago e João. Quando Tiago e João chegaram, mestre, permita que a gente sente um do seu lado e um do outro lado na eternidade. E Jesus começa a responder a eles uma coisa que não é nem sim nem não. Ele fala, vocês podem beber do meu cálice? E aí Jesus começa a desenvolver uma conversa com eles e aí termina essa conversa no serviço. Ele fala que aquele que quer ser maior no reino de Deus, então é aquele que vai servir. Jesus aprofundou a conversa, não respondendo a eles diretamente o que eles perguntaram, mas dizendo para eles de maneira aprofundada sobre o reino de Deus. Teve outro episódio, apesar de Jesus ter falado, não cabe a mim. No meio dessa conversa, Jesus falou, não cabe a mim, mas ao Pai decidir a quem esses lugares estão reservados. Mas Jesus ficou aprofundando eles na conversa. Num outro episódio também, eles chegaram para Jesus, estavam na cidade de Samaria, o povo da cidade não quis receber eles. Eles viraram para Jesus e falaram, mestre, quer que a gente faça como fez Elias, mande cair fogo do céu para matar esse povo? Jesus também não disse nem sim nem não, mas começou a falar, vocês precisam discernir o espírito que habita dentro de vocês. E Jesus ali também começou a instigar eles a respeito do pensamento do reino e não do que eles estavam dizendo. Na multiplicação dos pães, por exemplo, Filipe chegou para Jesus e falou, Senhor, já está tarde, tem muita gente aqui, é melhor despedir o pessoal, a gente não tem que comer, estamos no meio de um deserto, não tem onde comprar comida. Aí, quando ele estava explicando tudo isso para Jesus, Jesus fala para ele, dê vocês de comer a eles, a essa multidão. Eu fico imaginando a cara de Filipe e a cara dos discípulos, mas eu acabei de dizer que não tinha como. O Senhor está mandando eu dar de comer? Mas aí, na própria palavra de Deus, diz que Jesus disse isso para colocá-lo à prova, porque já sabia exatamente o que ia fazer. Então, Jesus treina a gente ao amadurecimento da fé, ao amadurecimento do entendimento, ao amadurecimento da visão. E geralmente ele faz isso quando ele fala uma coisa pra gente que não tem muito a ver naquele momento, na nossa mente humana, mas tem tudo a ver para o caminho que ele está querendo levar. Então, quando Jesus falar com você alguma coisa que você acha que não tem a ver, para e fala, Jesus está querendo que eu entre nesse rio. E rumine aquela palavra, aquilo que ele disse, que aparentemente não fez sentido, até que você fala, ah, entendi, era isso. Às vezes Jesus faz isso através de sonhos, de visões, e só depois de um bom tempão você vai entender. Jesus é muito criativo, Deus é muito criativo. E aí o último exemplo que eu quero dar é o da mulher cananeia, a gente já começou falando sobre ele, que a gente disse que ela começou suplicando, né? Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a gente viu que primeiro ela encarou o silêncio de Jesus. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele. Essa passagem, como eu disse, está em Mateus 15, do 22 a 28. Mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher, fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Olha aí Jesus falando, ou vamos falar sobre isso. Ele está simplesmente falando com ela, ela está pedindo, faz alguma coisa por mim, e ele começa a falar que ele foi enviado para as ovelhas do povo de Israel, e aí ele começa a aprofundar o assunto. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez. Olha ela tendo que insistir, persistir na espera, persistir em oração e adoração. Perceba que aqui ela se ajoelhou, se aproximou, houve uma busca. Lembra que a gente falou na espera que há uma busca? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ela persistiu de maneira madura, ela não foi mimada.
ela continuou buscando ao Senhor, ela sabia que ele era a fonte. Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Jesus deu o não, mas não o não para o que ela estava pedindo. Veja bem, Jesus não falou, não fale mais comigo sobre isso, como a gente viu. Jesus falou, não é certo que eu faça isso. Ele deu um não com um escape, com uma saída, mas ia depender do coração dela, da humildade do coração dela. E aí ela falou, Senhor, é verdade. Ou seja, ela não relutou contra aquele não é certo de Jesus. Mas ela entendeu o escape. E aí ela falou, no entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E finalmente ela alcançou aquela exclamação, mulher, sua fé é grande. Seu pedido será atendido. O sim chegou para ela. E no mesmo instante, como a gente viu ontem, que o sim geralmente é imediato, a filha dela foi curada. Olha como Jesus instigou ela, como Jesus fez questão que ela buscasse, que ela aprimorasse, que ela aprofundasse. Tudo começou com o silêncio de Deus. Percebam que mesmo que Jesus disse, dizendo aqui que não é certo, ele não disse o não claro, como eu falei com vocês. Não fale mais sobre isso, não vou fazer, não quero fazer, não vou, não adianta insistir. Ele começou a instigar ela, e quantas vezes o Senhor faz isso com a gente? Quantas vezes o Senhor quer nos aproximar dele em oração, com esses caminhos? Jesus não é tão óbvio assim. Senhor, tá, tchau, vamos para o próximo. Jesus não é mecânico, ele não é frio, senão ele não insistia tanto no relacionamento. O pai quer um relacionamento. Relacionamento fala de tempo, de intimidade, de busca, de afinidade também. E fala sobre você ter liberdade de conversar, de persistir, de mostrar seu ponto de vista. Quantas vezes a gente viu lá Moisés falando com Deus, não destrói esse povo. E Deus falando, vou destruir o seu povo. Moisés falou, meu povo não, seu povo. E não vou deixar o Senhor fazer isso, o que vão dizer do Senhor? Deus quer que a gente tenha essa troca. É isso que é o relacionamento. Não é algo automático, não é algo insensível. O Espírito Santo de Deus é muito sensível. Nós temos total liberdade para aprofundar a conversa. Se nossa conversa sempre ficar no superficial, quando que nós vamos amadurecer? Quando que nós vamos consagrar mais? A consagração ela é a chave para a gente passar de nível. A consagração fala de uma santificação maior, de uma separação maior. Eu só posso me separar mais se eu aprofundar a conversa, se eu entrar no rio. E Jesus vai jogando as iscas para a gente entrando no rio. Todas as vezes que a gente entra mais, a gente entende mais o nosso Deus e a gente vive isso de uma maneira plena. E nós, como igreja, estamos precisando viver a vida plena que Deus tem para nós. Na Efraim, por exemplo, vocês decidiram crescer um nível do prédio. Isso fala sobre chamar a atenção. Não pense que vocês vão chamar a atenção só no mundo físico, mas no mundo espiritual. Vocês acham que quem chama a atenção no mundo espiritual não atrai perseguição? Precisa ter um coração amadurecido. Por isso que Deus tem chamado esse tempo para o amadurecimento, para que o povo não se perca, para que o povo não pereça por falta de conhecimento de Deus. Então que a gente possa entender que a oração, quando Deus responde, quando a gente vai até Ele, Ele quer aprofundar, Ele quer a troca. Não é automático. Espera para ouvir o que Ele vai dizer. Espera para ouvir o que Ele está dizendo do coração dele. Corresponda. Se você não souber, diz, Senhor, eu não sei corresponder a isso, me ensina. Mas eu quero corresponder para que a nossa oração se aprofunde. Se nossa oração ficar sempre no mesmo lugar, o relacionamento com Deus não aprofunda.
A oração da criança não é a mesma oração do adolescente, que não é a mesma oração do adulto, que não é a mesma oração do ancião. E eu não estou falando só fisicamente de idade, eu estou falando de maturidade. Quando nós somos crianças, a gente vai orar com as crianças, aliás, a gente geralmente até fala para elas repetirem. Mas se você for olhar uma pessoa que tem mais caminhada com Deus, ela já está ali imerso num mundo espiritual, na consciência da eternidade, de uma maneira que o leitinho já não alimenta mais, como a palavra de Deus diz. E a gente não recebe só o genuíno leite na palavra, mas na oração. Assim como a gente não recebe só o alimento sólido na palavra, mas na oração. Porque lembra, eu falei, elas andam juntas. Então que hoje, quando vocês forem lá para o culto, que eu acredito que tenha, para orar, entendam que Deus quer aprofundar a conversa. Senão ele vai ter que sempre ficar falando com vocês que pode receber cura, pode receber restauração, enquanto ele está querendo falar do reino. Deus sempre vai ter que ficar falando, olha, me busca, me busca, me busca. Quando na verdade ele já queria que a gente tivesse mergulhado no rio. E falando da eternidade. Falando do tempo que vem para a igreja, falando do contexto que a igreja está inserida, falando das guerras espirituais. É isso que o Senhor quer, Ele quer contar com a gente. Mas para isso a gente precisa amadurecer a conversa. Parar de olhar para a gente só. Isso só acontece quando a gente amadurece a conversa. Não tenham medo de amadurecer a conversa com Deus. Não tenham medo. Então, que a gente possa ficar atento. Eu dei, como eu falei, esses 5 caminhos para as respostas de Deus, para que a gente consiga corresponder com discernimento. Mas fiquem atentos, porque Deus pode usar o caminho que Ele quiser. Ele é criativo, soberano e dono da igreja, dono da minha vida e da sua também. Amém? Amém. É isso. Glória a Deus. Amém. Eu estava aqui Amém. pensando realmente tantas coisas, Nath, e é verdade. E checando assim com a minha vida, quantas vezes a gente está pensando que é sobre nós. E às vezes a gente passa as coisas, não é sobre nós, é sobre a Não igreja. é Eu estava me sobre a lembrando de igreja. Thalita Pereira, ela perdeu uma filha, a primeira filha dela. Ela não imaginou que ali não era por ela. É pelo que Deus ia fazer nas mulheres do mundo. É. Porque A gente não tem às vezes noção. não é sobre nós. E a gente tá, ela se lamentou, chorou, deprimiu e passou um processo de anos de angústia, de sofrimento, para que Deus transformasse essa tragédia no que Ele realmente queria. É Restaurar isso. vidas, mulheres, identidade das mulheres, tudo que ela passou, ela sofreu, muitas pessoas, ela diz que mais, cita lá uma percentagem na estatística mental dela, de pessoas que em vez de ajudar, atrapalharam, e aí tudo que fizeram para ela que foi pior, ela diz, olha, não é assim, sabe? Então aí ela vai É isso. ensinando. Foi um processo para ela extremamente doloroso, mas não era sobre ela. Então, É. foi um É não de isso. Deus para a vida dela, mas foi um não porque era um projeto maior. Então, É. às vezes a Era gente sobre o passa reino. coisas, era sobre o rei, é o que eu digo. É isso. A Efraim quer ser reconhecida pelo amor. Então, para isso acontecer, o que é que vai acontecer conosco? Vai surgir oportunidades É. para a gente revelar o É. amor de Deus. E o que Deus fala para mim, muito, muito assim, forte, é não pode sair da sua posição. Então, assim, porque Deus nos ama. Você é santo, você não é santo, você é isso, você é aquilo. Não importa o que a gente fala, Deus nos ama. O relacionamento com Ele, claro, tem que ter uma busca, a santidade. Mas o amor dele para nós é mesmo. Ele está disponível ali para nos dar sempre. É. Aí Deus me É fez isso. entender isso, Vivânia. A sua posição você não pode mudar. Foi quando eu fui estudar comunicação não violenta, que fala sobre isso. Que fala sobre as coisas que as pessoas dizem não atingir a sua alma, porque você é capaz de perceber que ali é uma necessidade naquela alma. Eu disse, gente, é o que Jesus, que Deus estava falando para mim. Ele foi abrindo a É. minha mente, me dando ferramentas para viver isso. Não é É interessante? verdade. Então a gente tem que ter É. cuidado com o que a gente fala, que Deus realmente está ouvindo.
Você quer o quê? Você Ele quer. ouve. Ah, eu quero ser reconhecida pelo amor. Tudo bem, eu vou lhe oportunizar você ser reconhecida pelo amor e glorificar o meu Ótimo, nome. eu vou dizer. Quem era reconhecido pelo amor? Que a palavra diz. Os discípulos. A gente tem a multidão, os seguidores e os discípulos. Os discípulos falam da classe de pessoas mais amadurecidas na fé. É, Então, se a Efraim quer ser reconhecido pelo amor, ela está declarando para o mundo espiritual que a igreja é uma igreja de discípulos. E isso fala sobre amadurecimento em Deus. Não dá para atingir esse nível sem o amadurecimento no Senhor. É isso que a Efraim está declarando no mundo espiritual. exatamente. E a gente É. tem que estar realmente, assim, eu vejo a necessidade da gente enxergar de uma forma diferente tudo, sabe? Com a mente do reino. É um versículo que, na minha, de estudo, a mente de Cristo. E essa é Quando a eu hora. olho, Essa é a quando hora. eu olho para você com a mente de Cristo, eu não vejo simplesmente a Nath superficial. Eu vejo além. Uhum. É Eu não vejo verdade. só aquela capa. Que Deus nos capacite, né? Deus vê a Amém. necessidade daquela, né? Como Deus foi com cada um, ele fazia de um jeito. Curava com lodo, curava com a palavra, né? A mulher mesmo tocou em Jesus, Jesus falou, quem me tocou? Saiu virtude, quer dizer, foi um efeito diferente. Assim, cada um era de É. um jeito. Quer A dizer, mulher então foi ótima. Que ela hein? provocou o milagre dela. A mulher do fluxo de sangue. Ela mesmo provocou, ela decidiu o que ia acontecer. Ela foi lá, ela fez e foi. É, exatamente. Aí você vê. Uma vez uma pessoa me perguntou por algumas questões, né? Uma psicóloga quis conversar comigo para entender alguns detalhes. E aí ela me perguntou, fez uma pergunta com relação a alguns acontecimentos. Aí eu disse para ela que o que me fazia né, estar ali, sem perder o foco, era fazer com a mulher do fluxo do sangue. A multidão estava ali, apertava Jesus e tudo, mas ela decidiu. Eu não estou aqui, eu estou com É. um propósito. Se eu tocar É. ali, ela decidiu. E ela foi. Ela Ninguém pensou decidiu. Foi. nisso. É isso. Ela é uma prova de que a nossa fé nos permite. Deus não nega a nossa fé. Não nega. Não tem regra. A única regra é baseada no que Jesus fez, é baseado em quem Deus é baseado no que a palavra diz. Então vai. A Bíblia fala tudo que a gente faz fora da nossa fé é pecado. Mas tudo que a gente faz pela fé agrada a Deus. É. A gente muitas vezes parou de viver os milagres, de acreditar nos milagres, dos mais simples até os mais complexos, porque a gente não tem mais consciência de quem a gente é no reino de Deus. E É. sem a consciência, a gente não tem a autoridade. E aí a gente acaba não agindo pela fé, a autoridade que a fé nos dá. E ela fez isso. Então, glória a Deus. Deus te abençoe, Amém, Nath. amém. Continue Amém, usando. tia. Segunda-feira, se Deus Amém. quiser, tem mais estudo. Amém. Amém. Hoje eu vou Segunda-feira, se Deus receber. quiser, a gente vai entrar nos princípios básicos para oração eficaz. Se Deus permitir. Vamos Olha, o lá. tema, você quer que funcione? Vamos ver como é que funciona a tua Vamos lá. oração. Amém. Desvendar os mistérios, como é que funciona? Então, glória a Vamos, Deus. estamos mergulhando. Estamos mergulhando. Vamos mergulhar. E Amém, agora é tia. o seguinte, cada vez que você vai mergulhando, você vai perdendo o controle, né? Aí você, no final você tem que nadar. Uhum. Só deixa levar você, correnteza. O rio é É, de Deus, tá tudo certo. amém. Então, Deus abençoe. Beijo, fica com Deus, tia, todo mundo. Glória a Deus. Momentos gostosos, né, gente? Passa rápido. Vamos encerrar nossa live. Nunca esqueça. Se você pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Saiba que quem lhe sustenta é a presença do Espírito Santo em mim e em você. Então, essa busca não acabou aqui nessa live, não. Durante o dia, ó, conectado. Amém? Para que você seja luz, para que você seja sal. E essa conexão nos faz enxergar
uma forma diferente, nos faz ser gratos. Então, serei grata sim, que vocês também sejam. Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia.